Hoje nós vamos falar sobre o dimensionamento de cargas que podem atuar sobre a estrutura durante serviços de manutenção. Muitos projetistas não levam isso em consideração e alguns, por opção, outros acabam sendo protegidos ali pelaquela carga que a norma pede para colocar de 25 quilos por metro quadrado. Eu vou puxar isso aqui já para vocês para ficar contextualizado o que é isso. Mas certo é que a gente precisa entender para quem a gente está entregando o projeto. Se é para um projeto para uma grande empresa, essas empresas normalmente elas seguem rigorosamente as normas. O que eu quero dizer isso? Vamos falar aqui primeiramente aqui de norma aqui, ó. Primeira coisa, quantas pessoas vão estar sobre essa estrutura? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se é uma empresa que trabalha com a segurança, obviamente essa quantidade é controlada, não se sobe qualquer quantidade de pessoas e obviamente essa estrutura possivelmente vai ter linha de vida. A gente sabe que tem estruturas que não tem, as pessoas sobem lá sem nenhuma proteção. Então, por isso que eu quero mostrar para vocês o seguinte: cenários, entender para quem vocês estão entregando o produto. Legal? Bacana. Qual carga que eu consideraria ali é sobre as terças? Tá bom? 110 quilos é uma carga razoável, ponto final. O que a norma fala? É proibido concentrar cargas em um único ponto da estrutura. Ela pede para você colocar essas passarelas, são passarelas em duro alumínio, que faz a distribuição de carregamento. Ou seja, esse modo de trabalho que está aqui, se vocês vão entender sobre o fator de queda já. Primeira coisa, é muito arriscado. Eu acredito que parece que aqui nós estamos construindo um guarda-corpo, uma linha de vida, então se fez necessário esse tipo de manuseio. Obviamente o risco fica maior mesmo, mas depois isso é neutralizado quando o projeto da linha de vida estiver totalmente montado. Mas em algum momento você precisa de fazer esse tipo de carregamento. Não é necessário inserir esse carregamento dentro de uma condição normal, até porque é uma condição atípica. Então, o que nós podemos fazer? Cenário B, um cenário onde que a gente vai criar uma combinação para serviços, condição especial de construção. Para a gente o quê? Não considerar que esse carregamento é contínuo todo dia, porque não é. Ele é repetindo por um pouco período, só até construir alguma coisa ali, pronto, acabou. Tá bom? Beleza. Aí a pergunta eu vou considerar que a carga levando em consideração que as pessoas vão fazer esse tipo de manuseio, sim ou não? Então é um negócio meio complexo, porque se você faz considerando que a pessoa vai utilizar a estrutura da maneira correta, beleza. Você vai, obviamente, entregar uma estrutura mais compacta. Mas se ela usar errado, coloque em risco a estrutura em algumas situações, tá bom? Então, eu prefiro o quê? Levar em consideração que em algum momento, por algum motivo, por alguma falha operacional, a pessoa vai fugir da norma. Porque sempre, quem tem vivência em indústria sabe que sempre tem alguém que faz alguma coisa errada. A gente não pode, obviamente, colocar em momento nenhum em risco a estrutura. Mesmo sabendo que dentro da norma a gente tem essa carga aqui, ó, de 0,25 kN por metro quadrado, tendo uma extensão aí de mais 5 kN, 0,05, ou seja, a gente tem ali falando que tem uma proteção já definido que pode carregar em uma região de 1 metro quadrado até 25 quilos. Só que isso daí, existe umas cargas adicionais que vai roubando isso. Por quê? Dentro disso ela está falando que pode entrar carga de projeto elétrico, carga de sistema acústico, isolamento térmico. Então a pergunta você tem 25 quilos de proteção. Se já foi consumido, sua estrutura já começa a fugir fora do limite de segurança. Por isso que eu estou mostrando durante o treinamento como elucidar isso tudo aqui, porque a norma fala que é 25 quilos por metro quadrado. Mas se for mais, você tem que corrigir. Tá entendendo? É óbvio que com o tempo vocês vão ver que em estruturas convencionais
essa carga de 25 quilos não vai ser preenchida. Então a gente, como se fosse o seguinte, às vezes eu ficar gastando tempo calculando esse negócio aqui, coloco 25 e pronto, acabou. Estou incumbido, tudo isso aqui que a norma está falando. Mas é importante fazer a verificação, tá? Por precaução nossa. Então o que eu sugiro? Primeiro ponto, se caso fosse usar as amplas, supondo que tivesse um carregamento aqui, o que ia acontecer? Basicamente, quando tivesse alguém fazendo um carregamento máximo aqui de 110 no meio, a gente jogaria aqui mais ou menos 55 quilos para cá, 55 quilos para cá. A gente tem aqui, por exemplo, vamos supor um comprimento de 6 aqui, vamos supor, de 1,5 m. Ó, vou abrir a calculadora, só para vocês terem uma ideia, ó. Vai ficar, ó, 6 metros vezes 1,5, 9 metros. Aí você teria mais ou menos aí, ó, vamos pôr 110 dividido por 9. Mais ou menos 12 quilos por metro quadrado nessa região aqui, vamos dizer, mais ou menos, tem um cálculo aproximado. Então é o seguinte, você já vai consumindo daquela carga de 25, então é importante simular, mas simular como sendo uma carga de serviço, porque os fatores de majoração vão ser menores. Vocês vão ver os coeficientes e vocês vão entender isso mais para frente. Então é o seguinte, o que nós vamos fazer? Essa carga não é uma carga normal, é uma carga atípica, é uma carga de construção, é uma carga para fazer um serviço específico, tem duração muito curta. Então, se eu considerar ela como sendo uma carga de construção, vocês já vão entender já na íntegra como que funciona essa modelagem matemática que nós fizemos até o momento, as equações de combinação de condições normais. Vocês vão ver como que funcionam os fatores para condições de construção. Mas o que acontece na condição de construção? Ao invés da carga ser majorada por aquele valor de 1,5, ele vai começar a ser majorado por 1. Então não tem problema nenhum você fazer essa simulação, por quê? Primeiro que você está tomando os devidos cuidados com a estrutura. Tem alguns macetes que eu vou mostrar a vocês quando estiver fazendo o projeto mesmo, mas a questão é o seguinte, vocês viram que quando a gente faz a simulação de carga de vento nessa estrutura, o que acontece é o seguinte, se você fez uma simulação de vento da direita para a esquerda, você tem uma zona, deixa eu simular isso melhor, você tem uma zona até a metade que ela é mais pressurizada, os coeficientes de pressão externos são maiores, ou seja, eu tendo a jogar a estrutura mais para cima. Nós vimos também que a gente poderia fazer gradientes, ou seja, eu aplico uma pressão aqui diferente, aplico uma outra pressão aqui no meio diferente e na ponta diferente. Porém, como a minha estrutura é simétrica, eu sei que o mesmo movimento de vento que faz da direita para a esquerda pode fazer da esquerda para a direita. Isso quer dizer que ao mesmo tempo que essa região aqui desse telhado aqui está sendo altamente jogado para fora, em outro momento e pode se inverter a situação porque o vento está entrando por lá, essa região aqui é a mais pressurizada para cima e essa é a menos pressurizada. Então, é o seguinte, se você está adotando um coeficiente de pressão externa para toda estrutura, tanto faz onde você vai aplicar essa carga de 110 kg, porque você está considerando o tempo todo que você tem uma grande pressão atuando para cima dessa estrutura. Então, o que nós vamos fazer aqui? Nós temos uma carga de 110 kg e é uma carga que não é normal, é uma carga típica, uma carga para a construção de algo, para a manutenção. Se vocês verem, quando nós vamos fazer isso na íntegra já, mas a combinação de serviço de construção, ela pega a carga variável e majora por 1. Então, isso daqui que a gente vai fazer, de forma alguma, vai subdimensionar a estrutura. A gente só está tomando os cuidados para garantir que a estrutura esteja íntegra em caso de falhas operacionais. Então, não tem necessidade de eu fazer simulação em todos os pontos da minha estrutura. Por quê? Primeiro, a minha terça tem o mesmo perfil metálico.
A carga é a mesma e atua no mesmo ponto, ou seja, no centro. Por que no centro? Porque quando eu tenho uma carga no centro, é o momento onde que eu gero o maior momento possível. Ah, professor, eu poderia fazer uma simulação no centro para simular o maior momento e bem no extremo para simular o cisalhamento? Não vejo necessidade. Você vai ver que essa carga dificilmente vai cisalhar um perfil de uma terça. Então, não é uma coisa que a experiência vai mostrando para você que não há necessidade. Mas se a gente fosse pensar numa linha de raciocínio completa de estudo, sim, você deveria simular no centro ou também próximo aqui para checar. Opa, estou checando o que acontece quando é momento máximo e quando acontece o cisalhamento máximo. Isso dentro de um software você precisaria de configurar e falar, olha, eu não quero de forma alguma que essa carga do centro aqui combine com essa. Simule ou um cenário A ou B, tá bom? A mesma coisa aqui. Nós não precisamos de considerar que vai ter uma pessoa aqui, outra aqui, outra aqui, outra aqui, outra aqui, porque isso daqui seria um modo de uso da estrutura bem arrogante possível, porque a gente sabe que isso colocaria em risco a estrutura. Obviamente, as pessoas deveriam ser treinadas aqui para usar essa estrutura de uma forma adequada. Mas, pelo menos uma na terça, bem próximo do centro da estrutura, seria interessante fazer a aplicação de carga. Agora um detalhe, você vai ter que avaliar essa estrutura, obviamente, para uma combinação que o quê? Onde você tem o peso das pessoas ali em cima e não tem o vento jogando ela para cima, porque senão você faz o balanceamento. É como se você tem um peso em cima da estrutura e tivesse alguém fazendo apoio por debaixo da terça, jogando ela para cima. É óbvio que nessas situações as circunstâncias se tornam favoráveis para a condição. Você vai ter que avaliar essa estrutura na seguinte questão: acabou o vento, pronto, ninguém mais faz esforço para cima. O que acontece com o peso próprio e as sobrecargas na estrutura? Então, isso é um ponto que deve ser levado em consideração, mas o que eu quero deixar aqui claro para vocês, então, é o seguinte: é uma carga que poderia ser menor se usassem da forma adequada, porque você poderia, por exemplo, 110 kg dividir 55 em cada terça por causa do uso das passarelas, mas, levando em consideração uma condição extrema onde que isso não é feito, a gente precisaria de simular em pelo menos uma situação um carregamento de 110 kg, não como uma condição normal, mas como uma condição de construção para a gente ter um coeficiente de majoração não como 1.5 ou outro fator, e sim como 1. Isso vai dar a vocês maior confiabilidade e traz também para o modelo matemático todas as circunstâncias possíveis. Perfeito, pessoal? Então é o seguinte, neste momento aqui, o que vocês estão aprendendo é somente captar os dados, tá? A maneira como consumir, usar efetivamente esses dados, vocês vão ver mais adiante dentro do treinamento. Então, portanto, o objetivo dessa aula é você entender o seguinte: ok, eu sei que uma estrutura vai ter pessoas lá em cima, eu sei qual que é o valor, eu sei onde que eu vou aplicar mais ou menos, e eu sei que não é uma condição normal e é que é uma condição de serviço. Ponto final.